Olá, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Eu sou Emerson Costa e na companhia de Fernanda Futada e Renan Veríssimo, conduziremos mais uma conversa hoje, hein? Neste episódio, que faz parte da minissérie O Futuro do Trabalho, vamos concluir, pelo menos entre nós aqui do Quinto Dia Útil, as 3 conversas que propusemos ter sobre o material que a Comissão Europeia publica para colaborar com o desenvolvimento dos profissionais de lá. Se você quiser saber mais sobre o que falamos desse material especificamente, acesse o primeiro episódio dessa minissérie, porque lá a gente detalhou um pouquinho mais de onde ele surge e quais são os objetivos, tá? Se achar melhor também, temos os links de todas as publicações desses episódios que são postados no YouTube. Se você está em alguma plataforma de áudio agora nos ouvindo, é só acessar o episódio que você está ouvindo no canal do YouTube, abrir as descrições do vídeo, né, desse episódio que vai estar publicado lá, e aí você vai ter todos os links de referência que a gente fala por aqui, tá? Ó, o convidado que inaugura a minissérie, nesses 3 primeiros episódios, esse é o terceiro, é o Ricardo Abreu, que até 2019 liderou o time de inovação global da Mali como VP. Esse cara tem se tornado um amigo, parceiro, e por isso que a gente decidiu, junto com ele, tornar públicas as conversas que nós temos, né? Que são ricas demais. As contribuições e as reflexões que o Ricardo traz pra gente são riquíssimas. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez, tá? Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu também aprendo muito. Que bom. Ó, na última conversa que tivemos, falamos sobre as competências que você deve ensinar aos seus filhos. E no fim do bate-papo, eu joguei a seguinte provocação: só podemos dar daquilo que temos. Como é que eu ensino, dou algo que não tenho, de que não sou, né? Das 9 competências que você deve ensinar ao seu filho, as 3 últimas, né? A gente pode ver isso em 3 blocos e depois o Ricardo vai falar um pouquinho dessa ramificação dessa árvore que sustenta, né, que dá vida ao o todo. Para que o todo exista, essas 9 competências são fundamentais. O ser humano, né? Então, as 3 últimas tratam do aprendendo a aprender. Antes delas, você precisa se conhecer e saber o que quer, primeiro bloco. Segundo bloco, saber interagir com os outros e com o meio. E depois é um ciclo sem fim de aprendizagem, que é esse terceiro bloco, faz a conexão de tudo, né? É nesse ciclo que a gente vai focar aqui hoje nesse episódio, tá? E eu pego um gancho no amor pela sabedoria, né? Pelo aprendizado, ele precisa ser plantado, regado, cultivado. Nós vamos falar mais disso com a mesma paixão da etimologia da palavra filosofia, que é uma junção de filia, amor fraterno, amizade com sofia, sabedoria. Poderia dizer aqui que é amor pelo saber, pelo conhecimento, gosto pelo conhecimento, né? Quer dar algo pra alguém? Aprenda a aprender. Ricardo, você é um cara que curte aprender. Eu tô afirmando isso aqui porque já é o que eu notei. Eu percebo aqui. Tô percebendo errado? Não, eu acho que esse, no final, é o que a gente faz na vida. A gente veio aqui para se desenvolver, né? Veio para aprender e, se possível, ajudar os outros o máximo possível com aquilo que você aprendeu. Uhum. Não que uma verdade de um sirva para outro, mas serve para ele pensar e ver o que ele pode usar daquilo que alguém já lhe falou, né? Uhum. Alguma coisa que trilhou. Eu acho fundamental essa troca de informações, essa troca de experiência nessa área, né? Uhum. A gente fala do pensamento crítico, e quando você me diz assim, como eu saber que o que o outro tá me dizendo é algo que eu posso usar, né? Faz muito daquela primeira etapa lá, né? Como é que eu avalio aquelas coisas que me dão? Como é que eu tenho noção de que aquilo é bom ou não é? Como é que eu tenho noção que se eu só estou replicando aquilo que me disseram e eu acho que aquela ideia é minha, eu falo, não, fui eu que pensei isso aqui, foi nada, alguém plantou um negócio em você aí, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque além da gente ter que desenvolver as crianças, como a gente falou no episódio passado, nessas competências, a gente também precisa se desenvolver, né? Ou seja, aprender e até desenvolver essas próprias competências que a gente não foi estimulado, né? Muitas vezes na infância. Então a gente precisa mudar nós mesmos e também estimular a mudança nas outras pessoas, né? E com esse mindset de sempre aprender, de reaprender, de esquecer
de ter a capacidade de trocar informação e ir se atualizando como um computador, né, que você simplesmente baixa uma atualização. Já os carros estarão assim, como a própria empresa do Elon Musk já faz, que acaba gerando algumas atualizações via software. Então, para a máquina isso é muito fácil. Agora, para a gente leva um pouquinho de tempo, né? Poxa, é bem importante refletir sobre isso, assim, é fundamental desenvolver como pessoa, né, cara? Acho que a gente tem contribuições em muitas esferas, o trabalho é uma delas, a família é outra, e outras instituições na qual a gente está envolvido também esperam disso, né? Então é fundamental. Sim. Fundamental. Ô, Ricardo, você trouxe um exemplo na conversa passada sobre o técnico de futebol. Você gosta de futebol? Olha, eu gosto, mas tá difícil. No Brasil tá difícil gostar de futebol, né? Pra quem gosta, tá difícil. Né? Mas eu gosto de ver como as equipes se comportam. Uhum. Mais do que futebol, eu tento usar os exemplos que o esporte nos traz, principalmente o esporte em equipe. Uhum. E trabalhar em equipe é fundamental hoje em dia, né? Sim. Trabalhar em grupo, saber trabalhar em grupo, saber um motivar o outro, saber encontrar o seu lugar dentro da equipe, saber desenvolver o seu melhor e a sua melhor habilidade dentro de uma equipe que tem habilidades diferentes é uma paixão. Eu participei de times já, de equipes em que a gente chamava aquilo realmente do Dream Team, porque eram pessoas diferentes que se complementavam e obtinham resultados fantásticos com essa complementação. Uhum. Eu acho que isso é o barato da vida profissional, né? Quando você consegue se integrar numa equipe e fazer aquela equipe produzir resultados extraordinários, né? Isso é um negócio eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de viver, porque além daquele objetivo de equipe, daquele objetivo coletivo, faz com que os seus objetivos individuais sejam muito mais recompensadores e muito mais interessantes. Eu acho que essa é uma lição que o esporte dá pra gente, que o futebol dá pra gente, e no futebol a gente acaba tendo a oportunidade de ver todos aqueles comportamentos, né? Que numa empresa, aqui na escola, aqui na vida, você vê e pode tirar ensinamento dele. Então você vê aquele cara que fica lá na arquibancada gozando de quem está dentro do campo, que eventualmente errou um lance e tal, mas ele não vai lá, né? Uhum. Ele não vai lá se expor, ele não vai lá correr o risco, né? Ele fica na arquibancada, né? Ele tá do lado de fora. Filha da mãe. E olha, esse material que nós estamos discutindo, esse material que nós não estamos usando ele diretamente, até porque seria chato usar essa conversa, nota, para ficar mostrando figuras e PDF, mas cada vez que eu leio eu me apaixono mais por ele, né? Hoje, lendo de novo, depois das nossas duas interações, eu vejo como ele foi construído e como ele está indo na direção do primeiro pessoal, que é quase aquela história de ensinar a criança coisas básicas de autoconhecimento. Depois o social, que é o segundo grupo, que são as interações das pessoas, e com a questão da empatia, da comunicação, e até da motivação. E agora, chegando nesse capítulo do aprendizado, que o material mesmo coloca como sendo o aprendizado da vida inteira, né? Uhum. Que é o driver, que é a mudança para a maturidade, para quando você se torna adulto e você consegue promover a sua empregabilidade, a sua competência pessoal, a sua competitividade dentro desse mundo, você obtém uma autoconfiança que veio do seu conhecimento individual e do seu conhecimento, da sua convivência social, aquela autoconfiança que te faz confiar nos outros, né? Uhum. E quando você começa a confiar nos outros, aí é que você passa a bola pro cara, voltando ao futebol, sabendo que ele vai estar lá, né? É aquela história do ponto futuro. Eu nem sei se ele tá, mas eu confio tanto nele que eu nem olho. Uhum. Eu sei que ele vai estar lá. E essas coisas, assim, é o barato da vida, né? Sim. Você sabe que eu falei do futebol porque dentro dessa colaboração, que é a sexta competência que a gente coloca, e eu te perguntei, e à medida que você foi falando, você foi refinando isso, porque a mentalidade de crescimento, que é esse primeiro tópico dentro desse espectro final que a gente quer trazer,
tá muito disso. Eu lembro de um professor, um professor de história, amigo, ele não deu aula de história pra mim, mas pela amizade e várias conversas, né, boas conversas ali, sempre tomando alguma coisinha gostosinha e tal, ele falava pra mim, um dia a gente tava num barzinho em Salto, assim, numa esquina, 2 ruas passavam, a gente começou a conversar e falou, pra pensar na vida, cara. Você tá vendo essa placa pare aqui? O carro que tá vindo do outro lado, ele vai passar por aquela rua sabendo que o ser humano que tá desse lado, ele vai ter que respeitar essa sinalização. E conviver em sociedade é quase que é orquestrar tudo isso, em que eu confio que o outro tem que parar para que eu passe com o meu carro sem esperar, né? Mentalidade de crescimento. Quando a gente fala dessa colaboração, o passo acima é esse. E você tocou um ponto muito bom. O time bem organizado, né? O Guardiola faz isso muito bem. Agora a gente tá olhando o time alemão, o Bayern de Munique. É um time que os caras sabem onde estão. Você não vê o Miller correndo além do lugar que ele corre, porque ele não precisa, porque ele tem alguém que tá ali. Quando ele toca, ele sabe. E o Lewandowski, que é o artilheiro dele, você vê o gol que eles fizeram na última partida aqui. Quem tá ouvindo provavelmente já viu a final. Então, eu não sei. Eu não sei quem vai ganhar, se é o PSG ou se é o time alemão. Mas é uma combinação e dá um crescimento enorme pro time. Quando não tem isso... E essa associação com o futebol, e pode ser o voleibol brasileiro, vamos trazer pro voleibol brasileiro. Quando o Bernardinho armou aquele time que é o campeão olímpico, é um time rico, cara, que um dá bronca no outro e já sabe, quem entende, um vai refinando o outro ali o aumento de potencial que cada um pode oferecer. Eu confio no levantador e não quero fazer o papel dele, e eu preciso partir pro ataque, o atacante e o levantador confia nos caras. É uma engrenagem muito bem feita, assim. E eu acho que esses exemplos coletivos... Sim, diga qual é. Confiança. Isso. Confiança é a palavra-chave de tudo isso. É um dos meus livros mais importantes, aqueles que mudaram minha forma de pensar. É o livro que fala da confiança como elemento básico de qualquer construção, de qualquer equipe. Né? Seja René Brown falando de a vulnerabilidade, que você tem que ser vulnerável, você tem que se abrir, mas você se abre para alguém e para alguma coisa quando você tem confiança de fazer isso, seja um trabalho em equipe, porque essa confiança não é só a questão de você, voltando ao futebol, passar a bola em algum lugar porque você confia que o cara vai estar lá. É porque você também confia que se você fizer alguma coisa de errado, esse seu colega vai bater palma para você, porque você tentou. Porque ele sabe que você está dando o seu melhor e ele vai aplaudir e vai te ajudar e vai chegar e falar, pô, cara, na próxima vez vamos fazer assim, vamos fazer assado. Essa confiança que as pessoas ganham com você começar, que aliás, dentro desse material que nós estamos discutindo, é acreditar um no outro, acreditar no potencial um do outro e aprender a crescer junto. Essa é a base de tudo. E, desculpe, talvez voltar para uma situação triste, mas é uma coisa que hoje me deixa muito preocupado no Brasil. Essa falta de confiança que nós temos nas instituições, nas pessoas. É aquela tal história de você não ter confiança em ninguém. Quando alguém te fala, um político te fala do que vai fazer, do que vai acontecer, a gente não acredita mais, a gente acha que político está lá só para enriquecer. Essa falta de confiança na sociedade, nas pessoas, aquela história de que eu vou fazer a minha parte na sociedade, porque todo mundo vai fazer a parte dele, está todo mundo bem intencionado, faz muita falta ao Brasil hoje. O que a gente queima de energia para evitar de ser enganado poderia estar sendo usado de forma positiva e fazer desse país um país muito grande. Sim. Né? Quem olha no mapa e olha o tamanho do Brasil e sabe os potenciais que nós temos, não consegue acreditar como é que a gente consegue fazer tanta besteira junto. É impressionante. Mas isso cabe a nós aqui desenvolver essa confiança. Não cabe a mais ninguém. E não adianta falar que é culpa dos políticos, porque fomos nós que pusemos eles lá. Não adianta falar que é culpa dos outros, porque se for, é incapacidade nossa de tomar conta do nosso destino, é pior ainda. Né? Então nós temos que mudar essa ordem das coisas. E, de novo, né, eu virei fã desse material porque ele mostra justamente isso, como é que a gente cresce.
como indivíduo e como sociedade. Cada uma dessas competências a gente vai linkando ali um tipo de atitude, assim, né? E você falou muito bem isso lá naquela primeira, né? E olha para mentalidade de crescimento e a palavra é confiança, como a gente já olhou para coragem para uma outra, para tolerância, né? E a gente vai somando isso, né? Confiança, eu concordo contigo, eu acho que o potencial brasileiro, Ricardo, e a gente teve um episódio que nós falamos sobre energia, foi um aspecto que você coloca, o Brasil desenvolveu um mecanismo para suprir energia aí para os veículos que é muito valioso. Por que não se organizar como nação a ponto de projetar isso de uma forma com mais valor? Como já foi tentado até no passado sobre isso, né? Você cita o exemplo do Proálcool mesmo, que foi uma tentativa assim, depois vai esbarrando na ganância e na falta e na má gestão de algumas outras instituições e acaba que o negócio não caminha, né? Mas confiança é fundamental. É você se jogar. Tem até eu não sei contar muito bem a história, mas é o fogo na floresta, né? Quando, na verdade, tá todo mundo querendo fugir, atravessar aquele lago e o escorpião não tinha o que fazer, aí o sapinho chega e fala assim, cara, eu posso te dar uma ajuda, monta aqui. O sapo se entrega na total colaboração para salvar uma outra vida e o escorpião deveria se entregar naquela mesma forma, mas o orgulho é tão grande que ele fala, eu não posso chegar do outro lado e ter sido salvo por um sapo. E ali, naquele momento, ele mata o sapo e os dois. É uma combinação das duas coisas que falta e é necessário. Sabe que o orgulho tem que sobrepor a todas as coisas? E aí a gente, como nação, patina em coisas, em briga por satisfação de desejos individuais. Não dá pra gente entrar em aspectos políticos aqui, porque senão a gente vai caminhar. Mas isso não é nem político. Isso é verdade. A gestão dos desejos, que tá na origem dessa palavra, eu acho que se ela fosse pensada muito melhor, o meu não pode ser o primeiro. Tá aqui, ó, colaboração pra quê? Pra gerar mentalidade de crescimento. Não dá pra ser um negócio individual. Não estamos nesse mundo pra correr atrás do nosso próprio rabo, não é possível. A sociedade não se acomoda e não se comporta assim, não dá pra ser. Eu acho que mentalidade de crescimento não dá pra ter se você não tem a humildade de saber que você nunca vai saber tudo, né? A mentalidade de crescimento, ela tá bem distante da opinião de achar que você dominou todo o assunto, que você entendeu tudo, entendeu esse mundo aqui, né? Tem um cara muito legal, vocês que estão aí pelo YouTube, procurem um documentário de um cara que chama Ido Portal. Ele estuda movimentos do corpo humano e tal. E ele não é só isso, ele relaciona isso com muitos aspectos da vida. Eu acho muito interessante, assim, quando eu assisti esse documentário, foi muito além da parte física, né? Ele disse uma coisa que me marcou muito, assim, que ele relacionou o aprendizado que a gente precisa ter enfim, ele relaciona com uma questão de movimentação corporal, mas quando você tem uma criança aprendendo a andar, você não pode retirar o esforço nem a frustração dela de não conseguir. Então, assim, quando ela tenta levantar, ela cai e não consegue dar o próximo passo. Se você pegar a criança no colo e falar, não, vem aqui, vamos, não passa por isso não. Aquela criança nunca vai andar. E eu acho que com qualquer tipo de aprendizado na vida é assim, se você retirar o esforço e uma pitadinha de frustração, você não tem um aprendizado genuíno. E eu acho que a sociedade hoje em dia tem tentado poupar muito, em muitos aspectos, qualquer tipo de frustração e esforço. Eu acho isso um pouco negativo, assim, agora sendo um pouco crítica com a forma como a gente tem evoluído nesse sentido. Mentalidade de crescimento, talvez você precise de uma pitada de frustração e esforço. A palavra da moda nesse caso aí, Fernanda, é de novo resiliência, né? Uhum. Como é que você cria resiliência sem ter tido frustrações? Sim. Resiliência do quê? Resiliência é aquele negócio de aguentar um desaforo várias vezes. Se nunca você teve a chance de aguentar o desaforo porque alguém foi lá e te protegeu, na hora que você está sozinho, que é que você não vai desenvolver essa habilidade, né? Sim. E é gozado, né? Isso tudo que nós estamos falando é tão atual, né? Tô vendo que o ser humano sempre precisou disso e, na verdade, às vezes acho que ele abandonou por alguma questão. Os estoicos já falavam de tudo isso que nós estamos falando lá atrás e nós continuamos tentando aprender a mesma coisa, né? Pois é. É duro, só muda um pouco, né? E a gente... Fale. Não, é engraçado porque mesmo sem querer a conversa flui na direção das coisas que estão nesse material que nós estamos discutindo, né? Tudo isso que a
a Renata acabou de falar, ele descreve nesse material com um pensamento crítico. Pra quem não Puta, sabe, de novo, ó. historicamente, o Ricardo me Fernanda. chama de Renata. Eu não sei porquê, devo ter cara de Renata. Não, aqui... Brincadeira, Ricardo, eu tô Acontece, acostumada desculpa. já. Não, essa aqui é o problema da idade. É aquele alemão, sabe? Então, o tal do Alzheimer que faz essa coisa. Mas sabe a Fernanda, ela levou a questão para o pensamento crítico, né? Uhum. Porque pensamento crítico, a gente fala assim, o pensamento crítico é o cara que fica achando ruim de tudo que falam para ele ou ficam criticando. Não, é ter a habilidade de receber uma informação e julgá-la, né? É o cara que hoje em dia não vai ser enganado pela fake news, por exemplo. Sim. Porque ele sabe julgar, ele sabe ter pensamento crítico, né? Ele sabe se virar, vamos chamar assim. Essas coisas são fundamentais, porque é o que vai separar as pessoas que vão ter as melhores possibilidades de se desenvolver. Vão sair do todo, né? Vão sair da grande massa. E o pensamento crítico é aquele que você, aliás, através até da confiança que você tem nos seus julgamentos, te faz separar o joio do trigo, das informações que você recebe, do conhecimento que você tem que adquirir, e até do julgamento que você faz de outras pessoas, né? Para confiar ou não nas pessoas. Eu acho esse material, cada vez que eu leio de um jeito diferente e aprendo mais. Impressionante. Continuando então, hein? Minuto 27:39. Vai lá, Renan. Exatamente. E é no pensamento crítico que mora a inovação, né? Você pensar o que a gente sempre martelou, né? O pensamento fora da caixa e todas essas questões, tá de fato em você provocar e questionar algumas situações. E a gente sempre teve um ditado aqui de que time que está ganhando não se mexe. Eu acho que esse foi um dos grandes problemas para a gente se acomodar, não só no sentido do futebol, como a gente estava falando anteriormente, né? De, poxa, Brasil, super campeão de tudo, então acomodou-se e no fim acabou caindo muito a qualidade, acabou parando com esse processo de aprendizagem e de desenvolvimento, porque teve aí uma certa, muito orgulho, né, uma soberba de achar que era o melhor do mundo. Às vezes isso acaba acontecendo até em algumas organizações super consolidadas no mercado, e que você acaba, se você não estimula essa questão do pensamento crítico, de inovação, de aprender, de ter um mindset de crescimento, de fato você pode ter muitos problemas relacionados à estagnação e até mesmo ser engolido pelo mercado, né? Então hoje a gente vê Apple entrando em mercado de pagamento, a gente vê algumas outras empresas que acabam se transformando e entrando em segmentos que a gente jamais imaginaria que iriam atuar, justamente por conta disso, por provocar novas situações, provocar o status quo e trazer novas soluções sem medo do que vai acontecer, sem medo de falhar e apostando de que a gente precisa errar e errar rápido, né, para ir consertando e ajustando o direcionamento da onde a gente está indo. Então, Sim. Era muito nessa linha que eu queria trazer essa parte do não se acomodar, né? Sim. Não tem essa de time que está ganhando não se mexe. Esse pensamento crítico, escuta só essa aqui. Professora Lucelena já foi uma entrevistada do nosso podcast aqui. E ela disse o seguinte: você é colher ou língua? Você é colher ou língua? Conta mais, Fer. A colher tá mergulhada na sopa. E essa expressão não é do Platão. Tem o Platão e tem o Pratão, né? Não é? Mas olha que fato sobre essa questão que o Renan colocou do pensamento crítico. Cara, a colher tá mergulhada naquilo que pode ser algo do mais novo e do mais comentado, do melhor. Só que se você perguntar pra colher, a sopa tá salgada ou não tá salgada? Ela não vai te responder. Se você perguntar pra colher, quais são os ingredientes que compõem isso aí? Ela não vai conseguir te responder. Mas quando ela vem pra sua língua, você diz assim, ela tá salgada no ponto ideal. Ela tá com um gosto maravilhoso. Entende? Você se alimenta de parte daquilo.
mas você consegue discernir sobre aquilo. Nós estamos cheios de colheres no mercado, Ricardo. É gente que tá mergulhado, só que ele não consegue discernir. Por isso que essa virada, o pensamento crítico é ser a língua. Uhum. O pensamento crítico da empresa é você conseguir estar mergulhado em um monte de propostas, de autores, de currículos, mas ao mesmo tempo você pega parte daquilo e saboreia e diz assim, é por aqui ou não é? Tá bom ou não está? Você gostou dessa pergunta? Mas antes, fale, Fê. Não, e é um negócio que é, tipo assim, ser língua não é ser esponja, né? Porque a esponja você mergulha Absorve tudo. num meio, ela absorve tudo, ela fica cheia daquilo e ela não sabe dizer nada sobre aquilo, né? A língua não, ela, mesmo mergulhada em algo, ela ela tira uma informação daquilo e faz um processamento, né? Ela não se torna o meio, né? Eu acho que você tem razão. E acho que o objetivo da vida é sair dessa vala comum, né? Porque, na verdade, sempre vão existir tipos de comportamento diferentes. A gente tem que lutar para deixar de ser essa, como é que você chamou, a colher, né? A colher. Afundado nesse negócio. Então, isso. Vamos fazer uma faixa aí para colocar nos movimentos sociais. Não seja colher. Todo mundo vai entender. Cara, essa pergunta a Fer trouxe esse ponto, ela... Na conversa que nós tivemos com a Lucilena, eu achei isso riquíssimo, porque o contraponto para a competência é, se você for colher, você tem a sensação de que você tem tudo, mas você não tem nada. Então, todo aquele meio te inunda de uma forma tão gigante, você fala, uau, eu tô dentro da sopa, mas tá bom, e aí? E aí que eu não sei fazer nada, a não ser levar a boca de quem sabe. Pô, se tua função ainda for essa, beleza, mas é pouco. Porque não é esse o interesse maior. O interesse é o de alimentar. E o alimentar e tirar e fazer uma crítica a respeito daquilo. É complicado. Eu fiz uma pergunta para professora, né? E disse assim, professora, no mundo do trabalho nós estamos cheios de colheres. Cheios daquelas pessoas que fazem palestras e que ele conta um monte de caso e uma piadinha e você sai daquele lugar, uau, que engraçado, mas daqui 2, 5, 20, 1 hora, um dia, nada mais daquilo te faz refletir. E ela coloca um ponto a respeito do orador com base em Cícero, né, que ela fala, o bom orador não é aquele que quando você sai dizendo, nossa, como aquele cara conhece das coisas, nossa, como aquele cara fala muito bem, nossa, como ele é articulado. O bom orador é aquele que chega e te faz ficar pensando. Você sai, você não lembra do nome dele, você lembra da pergunta que o filho da mãe largou na sua cabeça e falou assim, caramba, será que eu sou bom mesmo? Caramba, será que eu sei usar mesmo as coisas que eu tenho na minha mão? Caramba, será que eu olho pra internet, pras notícias que eu recebo e eu realmente... É isso. O pensamento crítico, ele vai plantando e vai alimentando outros, né? Ele não é um negocinho banal e efêmero ali que você dá 2 risadinhas, acha super engraçado, mas no dia seguinte você continua da mesma forma, né? É que a gente confunde o orador com o showman, né? Uhum. A gente não sabe se a gente foi ouvir uma palestra ou ver uma performance. Uhum. E as empresas acham que muitas vezes você contratar um orador, um cara que vai fazer essa venda da ideia, o cara é chato, né? Uhum. O cara é chato, ninguém quer prestar atenção nele. Então você contrata um showman, contrata um cara que, pô, esse cara é legal, esse cara, ele mexe com o público, mas, pô, então vai no Faustão, cacete, né? Então liga a televisão domingo, pô. Pois é, não precisa contratar alguém para isso, mas precisa querer. Mas por que faz isso? De novo, porque o número de colher é muito maior do que o número de pessoas que vão primar por querer se desenvolver. Uhum. Eu acho que esse é o movimento final. Esse é o movimento de querer sair dessa vala comum, porque, rapaz, está ficando cada vez mais complicado. Uhum. Antigamente, você não precisava ter um nível muito bom para se sobressair. Uhum. Agora, em que todas essas funções mais simples passam a ser feitas muito mais facilmente por máquinas, por robôs, e até pelo número de pessoas que vão estar disponíveis para fazer essas funções que
não dependem desse pensamento crítico, que não dependem dessa análise, que não dependem dessa evolução pessoal e intelectual, está aumentando. Uhum. Então, você fica lá no fundo da sopa, do tacho, ou você sai dele. Sair dele significa rapidamente desenvolver essas alternativas. E não tem outra alternativa. Uhum. Não tem outra forma de você fazer isso. Tem que ser através do seu próprio esforço. Sim. Né? Você sabe que nesse exemplo que, na conversa que nós tivemos, eu convido você a ouvir, que provavelmente acho que já está na nossa playlist ali publicada, ela fala sobre a gravidez de sentido, né? Qual é o momento em que você desperta isso no cara? Esse podcast, né? Falar assim, porque senão se você tava dormindo, essa hora foi pra acordar. Você acorda, né? Minha esposa fala, você fala podcast, pô, podcast é podcast. Então, não, eu falo podcast. É podcast. Nesse podcast, nesse episódio, nessa minissérie, o que a gente quer é fecundar você, mas não pense... Não pense besteira. Deixa eu me afastar. Não pense besteira. Ricardo, o que nós queremos é o seguinte: se essa gravidez de sentido que ela quer dizer é o momento em que as pessoas se despertam para algo que é muito importante. Então, que essa seja a semente pra fecundar, porque assim, não é anotar as 9 competências, não é isso que vai transformar a vida do sujeito, sabe? Não é colocar o cara diante de um monte de conteúdo do YouTube. Não. É você pegar isso aqui, ciente de que isso é importante pra sua vida, não só pro trabalho. E a partir daí, isso vai ser a grande provocação. Tá fecundado, tá na gravidez de sentido. E a partir de agora, cara, vai buscar aprimorar isso aqui. Aprimorar, sabe? Eu quero ter empatia. Pô, como é que eu vou fazer isso? Todo mundo tem recurso pra isso, pô. Eu tô dentro de casa, tô vendo o meu marido, meu filho, ou se você é o esposo, tô vendo minha esposa, meu filho, ou se eu não tenho filho, eu tô vendo qualquer coisa. Eu falo assim, cara, deixa eu entender o que se passa. Por que desse comportamento? Você começa a pensar, sabe? Tira o celular da frente, esquece o Instagram, esquece o Facebook e começa a olhar pro outro. Eu olho pro outro, eu não falo nada, eu só olho. Eu só contemplo e falo assim, caramba, ser empático é isso. Porque quando eu tô conversando com alguém, eu posso tentar entender e me colocar no lugar da outra pessoa, né? Pensamento crítico, como é que eu faço? Cara, chegou uma notícia pra mim aqui no WhatsApp agora. Legal, tá falando aqui que acharam a vacina e que se eu tomar o ozônio tá resolvido. Você fala, peraí. Eu quero ouvir alguns médicos. O que alguns médicos dizem sobre isso? Deixa eu ir pro Google. Eu não vou compartilhar aqui a resposta, porque talvez a resposta esteja na minha mão. Eu tô com a notícia que vai mudar a humanidade aqui no meu grupo do WhatsApp, do pessoal do churrasco. Talvez não. Então, esse tipo de coisa é o que nós pretendemos aqui. Não estamos no alto da sabedoria. Pô, os caras não estamos todo mundo aprendendo. Fato, fomos picados. Fomos, como eu digo? Fomos fecundados. E agora a gente também tá louco pra descobrir como é que faz tudo isso na prática. Ricardo, é tudo maluco, né? Mas vem cá, continua nessa maluquice, porque eu sei que você vai contribuir nessa questão. Não, mas não é maluquice, é pensamento crítico, né? Uhum. É de novo não acreditar no que veio pronto para você, alguma coisa deve estar estranha aí, né? Uhum. E trabalhar em cima disso é fundamental. Agora, não é fácil, dá trabalho, o problema é esse. Também, quando a gente fala não é fácil, o antônimo seria difícil, né? Mas não é difícil, é trabalhoso, é diferente. Mas a gente tem que sair do torpor mental e não ter medo de trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que rever nossas ideias. Um grande problema dessa crise que nós estamos passando, da pandemia por causa do vírus, e que nos deixa todos esgotados, é porque ela nos fez duvidar de muita coisa que achava que estava certo, que nunca ia acontecer, e aconteceu. Uhum. E a gente vai ter que reaprender, dentro desse novo cenário, um monte de coisa. E dá um trabalho, dá um trabalho, dá uma preguiça de reaprender tudo isso e ter que se virar de novo, e etc. Então, é fundamental a gente sair desse torpor, que todo mundo está passando por ele. E quem conseguir sair primeiro, ver que está errado e conseguir aprender o certo,
vai levar vantagem, né? E não é só uma questão de vantagem, quando a gente fala, não é só vantagem, porque também vai ter mais chance de emprego, de crescimento profissional, mas é a paz interior, é a vantagem de conseguir dormir bem de noite, né? Vamos falar assim. Eu gosto muito de comer, né? Mas também gosto de ver muito documentário e programa sobre comida. E tem um documentário na Netflix e também um livro, na verdade, documentário baseado no livro, que chama Cooked. É um livro do Michael Pollan. É um livro sensacional, assim, porque ele relaciona a comida com o nosso estilo de vida, a evolução do ser humano, enfim. E tem uma coisa que ele fala bem curiosa logo no começo do livro, que é assim, que os nossos ancestrais na evolução aí, eles tinham um estômago maior e um cérebro bem pequeno. Porque eles passavam mais tempo comendo e digerindo aquele alimento cru e não precisavam pensar muito, não usavam muito, né, o cérebro para as atividades. Eles gastavam mais tempo e energia digerindo os alimentos. E isso com a evolução foi sendo modificado. Então, o nosso estômago foi ficando menor, no meu caso, não muito menor. E o cérebro e o nosso cérebro maior, porque a gente começou a ser demandado em tarefas que exigiam mais um pensamento mais analítico ali, então decisões para serem tomadas e tal. Então o nosso cérebro ficou maior, nosso estômago menor. Ou seja, rapaz, como é feminino de rapaz? Feminino? Que agora tem que falar tudo no... Guria, fala guria. Rapaz ou guria que está ouvindo este podcast, não desperdice essa evolução do seu cérebro que ficou maior, um estômago melhor, e use-o. Utilize. Sem moderação. Né? Na analogia dessa de alimentação ainda, se a gente pensasse na gestão de aprendizagem, dá para fazer um panorama, porque... Ricardo, você fala assim, é trabalhoso, e é. Quando você é criança, você é amamentado. Então, o alimento e o que chega até a tua língua e o processo que ela tem que fazer, se fosse teoricamente, alguém tá te dando algo pronto, processado. Só coloca pra dentro que vai dar certo, cara. Isso vai fazer bem pra você. A partir do momento que você vai crescendo e você vai dando maturidade pra criança, essa maturidade alimentar, ela começa a perceber os alimentos. Nem tudo é líquido, tem coisa sólida. Nem tudo ela pode colocar com tudo de uma vez na boca, ela precisa dividir aquilo ali. E a gente vai crescendo e a gente vai entendendo os alimentos, a composição. Então a gente vê que tem algumas coisas têm sabores muito acentuados, elas não podem ser misturadas com outras coisas. Algumas coisas são venenosas e fazem mal pro nosso corpo. Então a gente ganha uma maturidade alimentar. Essa gestão de aprendizagem, e eu vou pro 9º tópico, e aí faz parte do tornar esse trabalhoso, Ricardo, algo operacional. No sentido assim, trabalho dá, mas pensa por etapas. Se eu quisesse que uma criança de 1 ano se alimentasse de uma feijoada de cara, seria muito complicado, não daria, faria mal, causaria coisas horríveis. Então ela tem que se preparar para aquilo. E a gestão de aprendizagem passa por planejamento, organização, monitoramento e revisão. 4 passos. Ricardo, você veio de uma indústria, cara, muito bem organizada. E eu acho que esses passos, essa operação da inovação, essa operação da gestão da aprendizagem fazia parte da tua rotina, especialmente à frente desse time global. Você estava com um alemão na mesa, com um americano, com um brasileiro. Conta pra gente, fala desse trabalhoso, mas no sentido, é trabalhoso, mas tem jeito. Conta pra nós aí. Olha, esse é um assunto longo, né? Eu tive a experiência de viver com culturas diferentes, de ver qual é a diferença entre a forma de abordagem dos problemas desse aprendizado nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra. E quanto mais eu vivia isso e pensava sobre isso, mais eu voltava ao nosso ponto anterior, que é a questão da confiança. Mais eu voltava ao ponto de que, às vezes, a gente acha até que é uma arrogância, a autoconfiança que certas culturas têm, que certas nações têm com relação àquilo que eles podem e àquilo que eles sabem. Mas é o que faz a diferença
não é o nível intelectual. Nós temos pessoas aqui fantásticas, boas, tão brilhantes como temos lá fora, e às vezes até porque nós temos necessidades maiores a ser preenchidas do que eles que já estão aí com uma boa parte das suas necessidades básicas, do seu conforto, né, vamos chamar assim, definido. Não tem que preocupar tanto com algumas coisas básicas de sobrevivência. Já não tem mais aquela vontade de vencer, de sobreviver, vamos chamar assim, né? Mas a confiança naquilo que eu sei, a confiança de que eu posso fazer, ela é o grande problema que nós temos aqui. Eu sou obrigado a usar de novo a expressão do grande filósofo brasileiro, que é o complexo do vira-lata, né? Infelizmente, ainda nós temos muito desse complexo do vira-lata aqui. A colonização nos deu e a forma como tudo aconteceu nos deu esse complexo de a gente achar que a gente não é bom o suficiente. E acho que por a gente achar que não é bom o suficiente, a gente não consegue sair desse círculo vicioso que nós temos de não acreditar em nós mesmos. O dia que a gente sair dessa situação, a gente vai evoluir. Porque um dos grandes problemas de não acreditar em si mesmo é que a gente sempre volta ao início. Assim, sempre está retornando ao início das coisas. A gente não consegue evoluir. A gente não consegue criar em cima dos nossos próprios passos. Uhum. E o que a gente tem que fazer no Brasil é acreditar naquilo que já está pronto e andar. Porque cada um que chega fala, não, tá tudo errado, eu vou fazer de novo, né? Uhum. E a gente não consegue andar em cima do que já estava pronto. Isso é terrível, né? Sim, por isso que eu acho que tem mecanismos. Eu olho para a cultura americana e às vezes eu faço muitas críticas assim, né? Você vai num fast food assim, ela tem tem um processo ali estabelecido e que segue algumas etapas. Aí se você pede qualquer coisa fora daquilo, parece que a pessoa trava, não sei o que eu vou fazer, né? Os americanos pensam em muitos processos, eles têm essa cara, mas não é deles isso, né? Não tô dizendo que é deles, mas eles usam isso muito bem e conseguem às vezes progredir economicamente ou fazer um negócio prosperar, porque segue aqueles passinhos e aquilo vai dando certo. Só que o que tá nesse ponto 9, e é o que eu coloco pra você, e você já me disse sobre um aspecto que tá dentro dele, eu planejo, faço, monitoro e reviso. E aí depois eu revisei e vi que tem problema, planejo, faço, monitoro e reviso. É um mecanismo necessário, porque essa autoconfiança ela te faz progredir, ao mesmo tempo ela pode às vezes te estagnar também, porque quando chega na parte da revisão, você fala, não preciso mais revisar, isso aqui eu sempre fiz, deu certo, tal. Aí que a aprendizagem vai pro saco, porque você estabeleceu que aquilo é o melhor que pode ter. E, vamos falar a verdade, da forma como a gente tá vendo a sociedade caminhar, e a própria sociedade do consumo, como influencia toda a produção, essa última questão de falar assim, eu fiz sempre assim, vai dar certo, esquece isso. Ou você tem a gestão da aprendizagem num método como esse, você pode ter outros métodos. Esse material aqui especificamente, ele não vai defender um método. Ele vai dizer que é necessário pensar sobre o que você faz, monitorar e revisar o tempo todo. Tecnologicamente falando, é o que a gente vê, né? Uhum. Então, as empresas, na teoria, assim, eu vou dizer... É difícil falar de uma forma geral, porque tem muita empresa que faz isso aqui muito bem. As empresas de tecnologia estão fazendo isso muito bem, né? Por isso que eles têm chance, talvez porque o barco é um pouquinho menor. Eu não sei, mas tem barcão grande que tá fazendo isso muito bem, né? Quando a gente vê esses monstros aí da informação, os caras que mexem no Facebook, o Google, né? Os caras, apesar de serem já um mega barco poderoso, eles também têm uma flexibilidade, às vezes, de ter umas lanchinhas menores indo na frente, fazendo curvas mais rápidas, né? Esse é o ponto, Ricardo. Tem barcão que não consegue fazer esse processo e para e morre, né? Eu não sei se isso... Eu tenho visto isso algo como... Em algumas empresas, algo muito real. Para algumas pessoas, algo muito real. Para outras, um negócio deixado de lado. Fala, nunca me preocupei com aprender. Nunca me preocupei com aprender. Então, eu acho que você tá despreocupado com uma das coisas que é mais importante como ser humano. Se cuida. Você sabe que teve um projeto que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, que a gente foi
foi lá pro Sul fazer um vídeo, né, de trilha de carreira e tal. E aí nós entrevistamos muitos colaboradores, líderes, pessoas que foram apontadas ali pela empresa como referência em crescimento profissional, para incentivar e repercutir essa ideia aí de crescimento de carreira, de protagonismo de carreira, né? E uma das coisas que marcou muito com todas as entrevistas que a gente fez é que todos eles se esforçaram em continuar aprendendo. A gente tem um termo novo hoje para isso, né, que é o lifelong learning. Uhum. Mas isso, em essência, quem sacou isso já há muito tempo não precisou esperar vir um nome gringo para definir, não. A gente viu várias histórias de pessoas que não pararam de aprender, e mesmo quando a situação ali, né, dizia assim para ela, para ela assim, cara, tá bom aqui, fica aqui, ó, tá ganhando seu dinheiro. O cara falou assim, não, meu, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer uma pós, eu vou viajar 2 horas todos os dias, né? Eu vou chegar em casa de moto, de madrugada e tal, e no outro dia trabalhar cedo, porque eu quero continuar aprendendo. Pega a motivação disso, né? E quando a gente traz isso pra dentro do RH, como foi o caso desse projeto que a gente fez, olha o poder de engajamento que tem isso quando a gente tem cases de pessoas que pegaram esse conceito que hoje a gente vê ali no relatório da União Europeia e pensa assim, isso é muito bonito pra pôr aqui na parede, né? Mas, cara, isso foi aplicado, assim, eu tive a experiência de ver isso aplicado, como isso é valioso, importante pro crescimento de carreira. E o RH, quando tem a sensibilidade de sacar isso, de destacar isso, sabe? De usar isso a favor de engajamento, da rentabilidade do negócio, de você manter a pessoa ali envolvida, engajada, motivada com o propósito da empresa. Nossa, é sensacional. O resultado é... Então, assim, o que a gente tá falando aqui pode parecer uma viagem, mas a gente já viu muito dessas coisas aplicadas e, cara, é sensacional, né, Emer? É maior que a carreira. É a vida. Transforma a vida de uma pessoa. O que a gente quer, de novo, é transformar a vida. E o trabalho vai ser impactado por isso. Fale, Ricardo. Você já viu aqueles caras que pegam um fim de semana e pegam um veículo antigo, desmonta o carro inteirinho, arruma peça por peça, monta o motor, limpa tudo, monta o motor de novo e fica com aqueles modelos antigos assim, nossa, parece que é novo. Discovery Turbo, tem uns canais que eu curto demais ver essas coisas, cara. Sponsor que não vai faltar aqui. Os caras fazem isso. Mas fazer tudo isso, recuperar esses veículos, montar de novo, arrumar a peça, dá um trabalho do cacete. Mas o cara faz, né? Por que ele faz? Porque ele gosta. Ele faz porque ele gosta. Dá muito trabalho. Ocupa o fim de semana inteiro, às vezes à noite. Nossa, trabalha disso de madrugada, porque ele precisa trabalhar. Mas ele vai lá e faz. E ele faz e gosta. E quando ele faz e gosta, já não é mais trabalho. Não é mais trabalho, ele faz. Agora a pergunta é, a gente não gosta da gente? Porque aprender é fazer a mesma coisa com a gente mesmo. É desmontar, é montar de novo, é limpar, é polir. Puxa, depois você vê aquilo lá tudo montado de novo, brilhando, você fala, olha o que eu fiz, olha o carro velho que eu remontei, né? Mas a gente não olha pra gente mesmo e fala assim, olha como é que eu me remontei, olha como é que eu me reciclei, né? Por quê, pô? Por que dá? Por que pra fazer pra gente é trabalho e pra fazer com carro velho é hobby? Poxa, cara, que analogia. Que analogia. A gestão da aprendizagem é desmontar o carro velho e limpar e cuidar peça a peça e montar de novo e olhar para aquilo e falar, uau, me reconstruir de novo. Diante de qualquer experiência ou fato que tenha passado pela vida, né? Perdi um emprego, que eu falava, aquilo era tudo. De repente você entende agora o que é trabalho e fala, peraí, vou desmontar tudo e vou montar de novo. E eu acho que esse negócio de aprendizado aí do que eu falei também do lifelong learning,
um parênteses antes, quando a gente fala de propósito e tal, a gente sempre diz assim, que é o que você falou, né? Não põe o propósito da sua vida numa atividade que você faz hoje, assim. Que acaba amanhã. Põe em algo mais distante, algo atemporal, né? E eu acho que quando a gente pensa assim, que a gente tá aqui para aprender sempre algo novo, a gente põe esse propósito distante o suficiente para a gente continuar motivado, e se um dia algo faltar, não vai ser tudo que vai se desmontar, né? Acho que isso é legal também quando a gente pensa em propósito de vida. Se você tem um propósito de aprender ou ensinar, que são coisas muito ligadas, conectadas, importantes, uma ajuda a outra, né? É um propósito muito legal. Uau! Deveria ser o maior deles, né? Uma vez eu fiz uma pergunta para um senhor. Eu tenho esse costume, né? Fui entrevistar uma pessoa mais velha e, cara, demorei para chamar de você, porque era só senhor daqui, senhor de lá e tal. Você tá fazendo o quê? Qual que é teu propósito? O cara gaguejou para falar e ficou constrangido. Eu falei, caramba! Uau! Por não saber para onde tá indo, isso é muito sério, cara. Porque às vezes tá a insatisfação com tudo, falando mal da empresa que tava, sabe? Falando mal da situação. Tudo é uma porcaria. Eu só ouvia maldizeres, assim. Tudo era ruim, tudo não presta, tudo... E lá no outro, lá no grama do vizinho tá verde. Eu falei, cara, mas peraí, qual que é o que você tá fazendo? E aí surgiu essa dificuldade. Eu falei, tá aí, pô. Quem sou eu pra querer... Cara, quem sou eu? O papo aqui... Mas tá aí, pô, você não descobriu nada, você não entendeu pra que é, tudo fica ruim. Nada significa. E talvez lá no outro que você acha que significa, porque talvez ele encontrou o que o cara tá fazendo e tá realizado por causa disso, não porque por acaso ele tem uma riqueza e, né, essa riqueza veio em consequência de uma série de outras coisas, né? Olha, esse papo, ele tem sido riquíssimo, tem sido um grande privilégio pra nós tornar público, porque nós queremos, como carreira, discutir sobre as coisas que estão por vir, para pensar em como nós vamos adequar os nossos produtos, como é que nós vamos nos comportar com os nossos clientes, né? Pensando nas melhores soluções, como é que nós vamos nos comportar internamente. E especificamente esse material, Ricardo, queria mais uma vez te agradecer, porque compartilhar conosco dentro do teu... Né, acho que isso é parte de muitas das coisas que você tem lido no doutorado e que você tem usado como recurso para tudo. Queria muito te agradecer já. Então a gente está quase chegando ao fim, mas antes disso eu queria te agradecer porque essas conversas, você não sabe o que é rico. E o que você disse que é, né? Pô, pessoal, eu tô lendo isso aqui e tô vendo quão maravilhoso é poder mergulhar. E eu digo mesmo do lado de cá. E esse ensaio que viraram esses episódios, cara, com certeza nós vamos transformar isso aqui em algo mais produtivo ainda. Você que nos ouve fala, como é que eu aplico isso? Vocês vão dar curso disso? Eu não sei, mas isso é um negócio que está passando pela nossa mente, sabe? O quanto a gente pode contribuir para a sociedade dentro de aspectos como esse. Tentando, de certa forma, estimular, inspirar e ensinar as pessoas, de repente, a caminharem buscando essas virtudes aqui e essas competências. Eu acho que esse tema de hoje do aprender a aprender ou continuar aprendendo tem muito a ver também com a nossa motivação aqui com o Quinto Dia Útil, desde o comecinho, que era provocar, fazer com que você não deixasse de aprender, não somente sobre remuneração, mas tudo aquilo que a gente tem no entorno do ser humano, né? De todas as coisas importantes que a gente precisa ter ali de conhecimento e tá sempre regando a plantinha e tal. Além de que do lado de cá também tem sido um aprendizado muito grande e a gente tem feito isso como um exercício muito valioso de nos esforçarmos a continuar aprendendo sobre coisas que a gente não dominava antes, mas que aí por ter um podcast, um episódio de um assunto X, Y, a gente poder se preparar para ele, para trazer conteúdo aqui, e nisso a gente também regando a nossa plantinha do lado de cá e no fim a gente vai ter uma floresta. E eu tô falando igual o Emerson, aquele exemplo do Tree Shaper lá, que se você acompanha o Quinto Dia Útil aqui, já me contaminou esse negócio aí da árvore, mas é isso aí. Mas o lance do contaminar pro bom sentido tá aí o Ricardo. Ele que chegou batendo na porta e falou, pessoal, vamos fazer um vídeo aí? Quero mostrar um negócio pra vocês. Ricardo, obrigado por ter mostrado, hein? Mas... Rapaz, eu preciso confessar uma coisa.
Sua voz ficou bem baixinha agora. Peraí. Vamos ver se a gente consegue arrumar. Você tá com o foninho aí? Continua falando. Tô com fone. Aí, agora acho que melhorou. Fale. Melhorou? Isso, agora melhorou. Tá, mas eu fiz isso de sacanagem, não foi de bondade, não. Eu fiz de sacanagem, porque eu falei assim, pô, escuta, quem é que vai poder chegar numa empresa e vai ser contratado para fazer lá uma política de remuneração na empresa, e quando o cara fala assim, não, eu quero pagar por tal habilidade, por essa, por aquela, pelo cara que chega na hora, que é pontual, não interessa ele entrega ou não as coisas, mas que ele obedece ordem e tal, quem é que é o cara que vai ter peito de falar pro cara assim, não, você tá errado, esse profissional que você tá querendo contratar aí é errado, esse aí já não existe mais, você tem que mudar, você tem que pensar no novo ser humano, no novo profissional, nas novas atitudes que a gente precisa como pessoa, como profissional, como cidadão, como brasileiro, para construir tudo isso que a gente quer construir. E aí eu pensei em vocês. Poxa, e a responsabilidade de vocês é fundamental. Vocês é que tem que levar isso para dentro das empresas, vocês é que tem que mostrar a importância de tudo isso. O trabalho que vocês fazem muito bem. Foi o que eu tive na cabeça quando eu falei com vocês sobre isso, porque eu sabia que vocês iam entender o que eu estava falando, como vocês entenderam. E acabei aprendendo um monte nessa conversa também, foi muito rica. E eu estou 1000% à disposição, tá, para ajudar nesse negócio. E... a gente também. Pô, a gente também, Ricardo. E você sabe que a ideia ali foi costurar algo assim. E essa sériezinha seria mais um fator de inspiração pra gente pensar em algo. Você pode ter certeza que a hora que esse episódio acabar, não vai acabar essa conversa, porque nós vamos precisar construir um negócio bem legal, cara. Já tem algumas coisas na cabeça aí e com certeza a gente vai mostrar ainda mais coisas, mais desmembramentos disso tudo que a gente tá conversando aqui agora. Falta o Brasil ter uns materiais desses, né, Renan? Você falou, pô, falta pra gente um negócio aqui. Então, quem sabe não tá na nossa mão, nessa sacanagem aí que nós recebemos do Ricardo, quem sabe não tá na nossa mão, ele fala, vocês vão ficar com isso aí, vocês vão pegar e enfiar embaixo do braço ou vocês vão, de repente, adaptar esse modelo pra atender parte de uma população que realmente já está em contato com vocês. Eu acho que veio uma grande responsabilidade com essas conversas todas. E aquela tal história, né? A gente não precisa inventar a roda sempre de novo. Nós temos um material tão rico aí. Sim. E tanto pode se aplicar à nossa realidade, à nossa necessidade. E a gente, às vezes, tem que olhar e falar assim, não, mas peraí, isso daqui serve lá para a situação europeia, porque eles estão mais avançados. Cara, nós não temos mais tempo de ser atrasado. Nós temos que aplicar o mesmo material e falar assim, como é que eu trago quem ficou para trás o mais rápido possível? Né? Sim. E fazer isso funcionar. E esse é trabalhoso, mas precisa ser feito. E, poxa, no que eu puder contribuir, contem comigo. Show de bola. A gente precisa saltar do 1.0 para o 4.0 já. Exatamente. É isso aí. Falou tudo. Pessoal, eu queria muito agradecer. Esses são os 3 primeiros episódios da minissérie Futuro Trabalho. Não acaba aqui. Então, Ricardo, essa tua predisposição a um convite, nós usaremos de muito bom grado, hein? Que bom que você colocou, porque a minissérie não acaba agora. Ela é o começo da inspiração de algo que vai vir por aí, que a gente está trabalhando para... Teremos outras pessoas aqui conversando também sobre esse tema. Vai ser uma honra poder conversar com você que está nos ouvindo. Bom, a pena que eu não te ouço agora, mas a gente tem uma série de... Pode escrever lá no YouTube que a gente lê, pode mandar comentário, pode mandar e-mail, pode entrar no chat do nosso site. Vai ser uma alegria poder responder qualquer coisa que você nos escreve. Aliás, tudo que você nos escreve também pode ser combustível para um monte de coisa. Inclusive para você estar aqui batendo um papo com a gente. Muito obrigado. Do meu lado, sabe, eu estava pensando sobre isso hoje. Eu uso bastante o canal do LinkedIn. Eu vou pegar esse material e vou escrever os nossos pensamentos aqui. Essa história que eu fui rabiscando enquanto a gente estava falando nesses 3 eventos, transformando em artigos curtos para pensar, para raciocinar sobre isso. Eu acho que é uma forma também de a gente
e colecionando material para ser usado. E tem muita gente boa aí que vai querer contribuir com esse propósito. Tenho certeza disso. Concordo absolutamente. Tá dito, faremos isso. Ricardo, vamos compartilhar muito disso que você tá escrevendo e vai ser um trabalho bem legal. Fer, muito obrigado. Valeu. Renan, muito obrigado. Valeu. Tem sido uma Fernanda. grande honra. Oi. Fernanda, Renan, Emerson e o Robson, que não está aí hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela amizade, pela confiança. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Que A isso, gente que obrigada a agradece, você. cara. Tem sido uma grande honra. Renata Tá perto. também tá agradecendo aqui. Mas a gente pode fazer o seguinte, não dá tempo de você mudar de nome, porque eu consegui mudar essas coisas, já tô feio pra isso. Tá bom, Fernanda Tá Renata. certo. Obrigado, hein? Valeu. Um abraço pra você que está nos ouvindo e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.